mesmo um desafio, porque eu gosto muito de um desafio, um privilégio, como eu dizia, Sim. porque poder trabalhar com a cultura, e não é uma única, são muitas, a América Latina, apesar de ter este chapéu da América Latina, esta designação. É uma diversidade. É, mas é evidente que a realidade extravasa em muito o que em geral as pessoas podem entender a estereotipar, não é? Como o latino-americano. E o latino-americano é o que esta mostra de cinema, neste caso, vai desconstruir, ou seja, é uma oportunidade para mostrar na tela, no cinema, que é uma forma muito fácil, não é, de chegar aqui. Os filmes são legendados também, Sim. não é pela língua que há esse problema, mas de mostrar as várias realidades. E por isso é muito difícil, a cada edição, nós vamos na sexta, só para fazer aqui uma relação, sim, claro. em relação ao histórico. O ano passado nós estivemos em Lisboa e no Porto. Na quinta, não é? Na quinta edição. Sim. E tivemos um foco sobre um realizador brasileiro, o Eduardo Coutinho, que foi, sem dúvida, que merece. E é muito difícil, como programadora, estabelecer estes focos, porque, de facto, há tantos focos possíveis e nós temos, apesar de tudo, temos poucos dias em que temos que ter ali uma oferta equilibrada a vários. Por isso, não, eu desta vez decidi assumir completamente esta questão, não. Quais são os critérios da programação? Primeiro é mostrar que a América Latina não é uma só, sim, somos diferentes. Heterogeneidade. Completamente, a diversidade no sentido mais real, uma América Latina viva, que vive das suas diferenças, digamos assim, não só entre países, mas entre estilos de vida, entre pessoas que vivem na mesma cidade. Por isso, a escolha dos filmes foi muito no sentido de temos várias temáticas diferentes, não necessariamente há aqui algo transversal. A única coisa, aquilo que é transversal é os filmes serem recentes. E da América Latina? Desta América Latina bastante heterogénea. Depois, os filmes têm tido reconhecimento da crítica e prémios em festivais. Alguns filmes são muito, muito, muito verdes, no sentido em que começam agora a sair, a entrar no circuito dos festivais. Outros filmes já estão mais do que premiados e um deles, eu queria só avançar um bocadinho aqui na programação, é o filme de abertura, que é El Abraço de la Serpiente, O Abraço da Serpente, que é um filme colombiano. E nós também todos os anos procuramos abrir a mostra com um filme de um país diferente, e por isso a Colômbia é a vez da Colômbia, digamos assim, e calha muito bem, porque este filme realmente recebeu um prémio importantíssimo em Cannes, por exemplo, do Art Award, e é um filme que, no fundo... Que retrata a temática principal, assim, só para abrir assim este filme, para mim, representa, digamos assim, a descoberta de um novo mundo. Mesmo. É uma metáfora para aquilo que nós muitas vezes dizemos em relação à América, não é? Um novo mundo, em relação ao velho continente, ao velho mundo. Mas, de facto, esse filme, que é baseado numa história verídica, sobre os diários de dois investigadores que foram para a Amazónia. Não, são botânicos. São botânicos, sim. E são europeus, e então eles vão para a Amazónia com o objetivo de encontrar uma determinada planta, e então, a partir daqui, acontece uma história, encontros com outras culturas, não é? Neste caso com povos indígenas, com um xamã que os vai ligando, e a história vai se desenvolvendo. Mas, para além da história, que é interessante em si, a própria estética do filme é uma estética muito particular, e daí também ele ter recebido os prémios que recebeu.
E vamos ter nessa noite um dos protagonistas, porque este filme, esse protagonista é belga, não é latino-americano, é um dos atores que faz o encontro, no fundo, eu acho que ele representa este encontro do europeu branco, ocidental, que aconteceu, que marca a história, não é? Do continente, digamos. Em relação a esse filme, podemos catalogá-lo como documentário ou é uma convergência de géneros dentro do cinema? Não, é uma ficção. É ficção. Sim, Mas é um drama sim. que tem, mas que tem uma base, até porque é evidente que o realizador ele depois vai imaginar o que terá acontecido a seguir. Claro, claro. Mas ele tem um ponto de partida que é um diário de viagem. E a partir daí o realizador imagina. Mas é interessante porque o realizador, que é o Ciro Guerra, ele disse que uma das descobertas dele ao fazer este filme é como é que os colombianos vivem de costas para a Amazónia. E isto, todos nós pensamos que a Amazónia de facto está muito distante, mas para nós é normal que esteja, mas para eles não seria normal esperar. Exato. Por isso é interessante pensar na Amazónia, que eu acho que tem uma importância simbólica tão grande para o mundo, mas quando se fala em América Latina é muito difícil também não pensar na Amazónia. E esta Amazónia que é de todos um pouco, que é brasileira em grande parte, mas que é peruana, que é colombiana, que é venezuelana. E qual é a relação que estes países, agora falando, têm com a Amazónia? Mas do ponto de vista histórico, eu acho que este filme é interessante porque ele vai trazer, não deixa de ser um relato histórico, com uma história com uma ficção, mas que depois nos faz pensar nos contactos, ou naquilo que estamos a viver hoje no mundo, que no fundo é este encontro com o diferente, o não ter medo do outro, não é? Eu acho que o aprender o ter a humildade de reconhecer que o outro pode acrescentar. E, enfim, eu podia dizer muito mais, mas acho que este filme começa a mostra com um encontro de mundos, e que com o privilégio do ator principal estar cá. É um filme que também tem 9 línguas. 9? Estamos a contar, porque as pessoas esquecem-se das línguas indígenas. E por isso é um filme que tem toda uma riqueza etnográfica, mas a vários níveis, estética e etc. E é preciso ver o filme para perceber isto que eu estou a dizer. E tem as tais metáforas que podem ser transpostas para a análise social. Claro, isto faço eu esta leitura, mas eu acho que cada filme tem... E em termos semióticos, o que é que passa assim, segundo a sua experiência, a organizar este tipo de evento, no que diz respeito a este tipo de cinema latino-americano ou da América Latina, que tipo de linguagem ou que linguagens chegam mais ao público português? Ou melhor, eu sei que já falou de heterogeneidade, não é? Falou que é uma característica fundamental até de país para país, são da América Latina, mas têm realidades socioculturais distintas. Porém, é evidente em termos de cinema... como é que poderíamos... É um pouco difícil... É difícil. Caracterizar... As linguagens, porque... Sim, ou seja, é difícil... Hoje em dia nós vivemos num mundo global, certo? Sim. Em que há muita circulação, muita mistura, muito hibridismo. O realizador que está no Chile pode estar... Já não está isolado, por isso as coisas estão sempre em diálogo com outras no mundo. Por isso vivemos num mundo muito rápido, com as tecnologias, tudo isto. Mas há alguma característica que possa fazer a convergência em termos comunicacionais? Não, eu acho que a característica... Exato. O que é que me parece? Parece-me primeiro primeiro há países que têm uma produção de cinema muito forte e que têm programas, existe uma política cultural para o cinema,
e daí realmente existe uma indústria cinematográfica com Sim. muita força, como é o caso da Argentina, como é o caso do México, como é o caso do Brasil. Sim. Pronto, assim para falar naqueles mais evidentes. O Chile também, agora mais recentemente. Agora, mesmo, de qualquer forma, Sim. os outros países também têm cinema e têm bom cinema. Quando eu digo bom cinema, é evidente que isto é um conceito que não sou crítica de cinema, mas digamos que tem cinema que tem sido reconhecido pelo meio, nos festivais, que tem recebido distinções, etc. Agora, o que é que chega para nós? Eu acho que chega aquilo que nós Descodificamos, talvez, não é? Nós também, com o nosso mundo mental e experiências, acabamos também por desconstruir à nossa maneira, não é? Mas não era isso que eu ia dizer. Ia dizer. Não, eu ia dizer que é digamos, Sim. falar do cinema da América Latina, vamos por assim, é difícil falar assim como se fosse uma coisa só, não é uma coisa só. É heterogéneo. Não é uma coisa só. Existem muitos filmes de autor, existe muito o realizador que voluntariamente, de uma forma voluntariosa, faz um tipo de cinema com a câmara na mão, com muito poucos recursos, e às vezes isso faz com que o filme seja espetacular. Por isso, existe uma dinâmica muito grande. E muito peculiar, não é? Sim. Acaba por haver até uma personalização, talvez, não é? Sim, depois existem alguns temas que também têm sido um pouco recorrentes. As questões sociais, das desigualdades, da pobreza, da miséria, que pode aparecer ou não, a violência também, políticas, Mas a quando questão fala de violência, tem a ver com violência urbana, mas também pode ser violência doméstica, exato, violência de género, violência ampla. Sim, ligada ao narcotráfico, tudo isso, embora nós, quer dizer, a ideia aqui não é estar a privilegiar... Claro, fazer uma espécie de roteiro documental por essas realidades todas. Sim, porque isso podia ser científica, não é? Sim. A arte tem que ter o seu cunho personalizado, não é questão tão de retrato de... Eu acho que aqui, dentro daquilo que nos é possível fazer, nós procuramos fazer algo equilibrado entre esta diversidade que eu disse, entre os temas que podem tanto ser realmente mais ligados a uma questão feminina, como, por exemplo, outro filme que vamos ter, argentino, é um filme que estreou há pouco tempo em Buenos Aires e que é sobre o Papa, sobre a vida do Papa Francisco. E também vamos ter outro filme argentino, que é o El Clan, e que é a história é uma história verídica também, e está indicado para os Oscars. Há 3 filmes que estão representados com indicações pelos seus países para os Oscars, que é O Abraço da Serpente, o colombiano, o El Clan, o argentino, do Pablo Trapeiro. E o terceiro é o brasileiro, A Que Horas Ela Volta. O A Que Horas Ela Volta, só aqui um parênteses que eu acho que é importante dizer. No caso do Brasil, nós vamos ter 2 filmes. Um que é O Que Horas Ela Volta e que vai ser mostrado em Lolé, porque ele vai entrar. Eu vi. É dos poucos filmes, digamos, que conseguem entrar no circuito comercial, e esse filme vai entrar no circuito comercial. Cinema Louletano. No Cine Teatro Louletano, onde, por isso, nós não vamos mostrar em Lisboa, porque em Lisboa ele vai estar nas salas, em algumas salas e por algum tempo, mas queremos levá-lo até Lolé, porque no Algarve provavelmente será visionado. Ele não chegará lá pelo circuito comercial, por isso levamos nós. Por isso, vamos mostrar outro filme brasileiro em Lisboa, que é o Campo Grande, e é um dos filmes que eu dizia que está, neste momento, a começar o seu ciclo de vida nos festivais. Acabou de estrear no Rio de Janeiro, e também é um filme muito atual, porque mostra o Rio de Janeiro hoje,
Pois, uma dentro cidade em transformação, preparada para receber as Olimpíadas, com com as muitas disparidades, obras. não é? Também com as Sim, disparidades. por isso é um filme que tem aqui uma Um cunho grande sociológico interessante. cidade e depois a própria história dos personagens, que são crianças, pronto, e aí depois entra... o que é que eu posso dizer mais? Em relação ao nosso público, ao público português que, regra geral, vem assistir às mostras de cinema da América Latina, o que é que nos pode dizer da experiência que tem à frente da organização e da programação cultural? É assim, nós temos tido, pouco a Sim. pouco, ano a ano, um público crescente. Eu acho que o público que vem ao Cinema São Jorge já está habituado, certo? A uma oferta de cinema que não é o cinema convencional. Exato. Por isso, nós também temos já essa fidelidade do público que vem ao São Jorge e já sabe, e que já está, digamos assim, já está propenso a estar em contato com outro tipo de narrativas, sim. não é? Porque se me pergunta também, Maria, o que é que pode distinguir isto daquilo? São histórias que não necessariamente têm um início, um meio, um fim feliz, ou, quer dizer... Sim, há aqui são uma... características... Sim, há aqui uma... É um convite à reflexão sobre a vida que temos e sobre a vida em outros contextos socioculturais. Eu acho que, sem dúvida... É uma lição, não é? Vir cá e ver alguns filmes enriquece e faz pensar na vida que temos, no tipo de esperança, no tipo de esperança que podemos ter ou que deixamos de ter, de motivação para ir em frente ou desmotivar, enfim, acho que o cinema da América Latina, sem dúvida nenhuma, temos muito a aprender no sentido de realmente haver aqui um encontro, já que não podemos lá ir viver aquilo ao vivo. É uma noção importante. É um privilégio podermos estar cá em Lisboa e ter acesso a esta programação. Portanto, esta programação, que integra a sexta mostra de cinema da América Latina, vai estar patente, ou vai ser exibida aqui São Jorge, aqui no São Jorge, entre o dia 10 de dezembro, quinta-feira, inauguramos, mais uma vez, como eu disse, com o Abraço à Serpente, e depois vamos ter sexta-feira 11, sábado 12 e domingo 13. Okay. E a programação pode ser consultada, de dezembro. Sim. Pode ser consultada no site, não só da Casa da América Latina, mas existe um site que é MCAL 2015. MCAL, Mostra de Cinema da América Latina 2015.pt. E dizer ainda, para terminar, para fechar, que ainda vamos ter mais 2 convidados, 3. Dois que vêm do México e que vêm para o filme Las Sufragistas, a realizadora e o produtor. Esse filme tem o mesmo nome do filme que está neste momento em cartaz, com Meryl Streep. Não, mas também trata da questão do direito ao voto das mulheres e da luta, mas neste caso do México. Por isso é interessante e vai haver a oportunidade. Vai haver essa oportunidade de conversar com estes convidados ao fim de cada sessão. Portanto, um intercâmbio tipo palestra, não é? Sim, as pessoas, no fim do filme, o convidado, neste caso a realizadora, estará presente e poderá responder a perguntas, tal como o ator. E também no caso do filme chileno, também vamos receber o realizador. O filme é La Mujer de Barro. E o realizador é o Sérgio Castro, que vem de Santiago de propósito. Por isso, para nós, é uma honra ter cá, não só poder apresentar, mas ter a presença dessas pessoas e poder trocar ideias, poder conversar antes, depois, durante expandir horizontes também, não é? Sim, sem dúvida nenhuma.
Maria Xavier, coordenadora da Programação Cultural da Casa da América Latina e também coordenadora deste evento que é a 6ª Mostra Sim. de Cinema da América Latina. Sim. Muito obrigada por esta gentileza de comparecer aqui no São Jorge, Cinema São Jorge em Lisboa, para nos dar conta, de facto, do essencial desta 6ª Mostra de Cinema da América Latina e das suas linhas programáticas, dos seus desafios. E sei que tem algo para dizer para finalizar. Tenho. Pode olhar para a nossa câmera. Era só para chamar a atenção Sim. que nós vamos até Lolé. Já disse, já tinha Já o dito, disse, mas é sim. importante repetir, Pode reforçar que em Lolé é de 28 a 31 de janeiro de 2016. Portanto, reforçar a data. Por isso tudo está no site da mostra. E no site da Casa da América Latina também. Sim, e o site da Casa da América Latina é muito simples, é casaamericalatina.pt, onde está toda a programação, não só de cinema, mas de tudo aquilo que vamos fazendo para além do cinema. Ok. Maria, muito obrigada mais uma vez. Eu Muito é que prazer. agradeço. Obrigada. Bom trabalho, eu é que agradeço também esta gentileza. E contamos consigo, Obrigada. tá? E aproveito para desejar também um Feliz Natal à Maria, aos seus. Obrigada, e para si também. Muito Um bom ano muito trabalho feliz, também. um ano bom. Obrigada, igualmente. Obrigada, tudo bom. Obrigada. E assim fechamos esta rúbrica dedicada à 6ª Mostra de Cinema da América Latina.